Argentina, Milei Mischa, Massa em primeiro, direita tradicional escolherá o abismo na Argentina? Vamos ver juntos aqui. A Argentina ainda respira, não que sua economia vá se levantar serelepe fagueira, caso o peronista Sérgio Massa, do União pela Pátria, venha vencer o segundo turno no dia 19 de novembro. Mas, por hora, ao menos, a maioria relativa dos que votaram decidiu desviar o olhar do abismo, ainda que o abismo esteja doido para encará-la. Não aconteceu o pior, o dito libertário Javier Milei, do Liberdade Avança, não venceu a disputa no primeiro turno, mas ou bem menos do que isso. 98,5% dos votos apurados tem 29,98%, ligeiramente inferior ao índice que obteve nas prévias, de 30,04% em 13 de agosto. Massa, que havia chegado em terceiro nas PASO, as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, saltou de 27,27% para 36,68%. Débora Bianchini mandou: esses games violentos incentivam os jovens à violência. Isso, sobretudo, sem a supervisão, Débora, dos pais, tá? Esse é o cerne da questão. Sim, eu acho que os jogos têm que ser menos violentos. Tem muito jogo brasileiro, inclusive, que prega não violência. Entrevistei um recentemente lá na Brasil Game Show. Game é que nem livro, gente, é que nem filme. Não tem filme de ação? Você pode ter filmes e games sobre outras temáticas. Mas isso precisa ser melhor mapeado. As autoridades precisam prender extremistas de direita que estão nessas redes gamers. Esse é o grande problema. Tem gente que, inclusive, glorifica esses ataques. Isso precisa ficar bem claro, isso precisa ser rastreado. É isso que precisa rolar. Vamos seguindo aqui, gente, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Massa, que havia chegado em terceiro nas PASO, primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, saltou de 27,27% para 36,68%, ganhando 9,41 pontos em 2 meses. A conservadora Patrícia Burrich, da coalizão Juntos pela Mudança, conhecida como a JXC, derreteu de 28,27% há 2 meses, somou apenas 23,83%, uma queda de 4,44%. Votaram 27 milhões de eleitores, quase 27,100, 78% dos 34,74 milhões que estão inscritos lá na Argentina. Vamos lá para todo mundo ficar bem inteirado. Que coisa! Também no país vizinho, a extrema-direita porra louca toma eleitores da direita que se quer mais limpinha. Como esta não deixa suficientemente claro que não quer papo com fascistoides e não os denuncia por aquilo que eles são, inimigos da democracia, os brucutus a comem pelas pernas mundo afora. É elementar. O resultado surpreendeu as pesquisas eleitorais e é evidente que aumentaram as chances de Massa vir a se sagrar vitorioso, assim como diminuíram as de Milei. Não custa lembrar a musiquinha infame cantada em plenos pulmões pelo palhaço macabro no seu último ato de campanha. Primeira vuela, la puta que eu pariu, ou primeiro turno, a puta que eu pariu. Pois é, não deu, e o bufão ficou muito longe disso. Precisaria ter obtido 45% ou mais votos, ou 40% desde que a distância de 10 pontos do segundo colocado. Em vez disso, chegou 6,31 pontos atrás de Massa, que tinha sido o grande eleitorado, o grande derrotado das PASO. O pleito deste domingo também elegeu 24 das 72 cadeiras do Senado um terço e pouco mais da metade da Câmara, 130 das 257. Os peronistas elegeram 12 senadores e passaram dos atuais 32 para 34. A coalizão liderada por Burrich naufragou de novo, conquistou apenas 2 e perdeu nada menos do que 9 assentos, caindo de 33 para 24. A maçaroca encabeçada pelo Porra Louca se deu bem. Vai saltar de 0 para 8. Perceberam que é quase o número de parlamentares da direita tradicional perdeu? Sim, o peronismo não está na sua melhor forma, mas está longe de acabar. O JXC, formada principalmente pela tradicional União Cívica Radical e Proposta Republicana, ele beija a lona. Quebrou a cara também na Câmara. A bancada caiu de 118 para 93, 25 a menos. O hospício de Milei saltou de 3 para 37. O peronismo perdeu cadeiras, mas nada desesperador. Tem 118 e vai ficar com 108. Axel Kicillof, da ala kirchnerista do peronismo,
se reelegeu governador da província de Buenos Aires, o correspondente ao estado por aqui. No primeiro turno, com 44,88%, seguido por Néstor Grindetti, da JXC, com 26,62%, e Carolina Píparo, a Liberdade Avança, com 24,59%. Na cidade autônoma de Buenos Aires, acaba que só chamamos pelos últimos nomes, Burich venceu com 41,22% contra 32,27% de Massa e 19,84% de Milei. Anote-se, no entanto, ela perdeu 7,73 pontos em relação às PASO, o ministro da Economia ganhou 8,08 e o doidão levou mais 1,73. Quando se considera a província de Buenos Aires, onde estão 30% dos 34,74 milhões de eleitores do país, também houve mudanças significativas. O candidato do União pela Pátria ficou com 42,87, 8,27 pontos a mais do que as prévias, o Aloprado com 25,71, 0,64% a menos, e a direitista, digamos, tradicionalista, com 24,09%. Outros dados importantes a serem considerados. Massa venceu em 13 províncias, Milei em 10 e Burich apenas na capital. Mas há um dado ainda mais relevante. Em relação às prévias, o peronista perdeu votos, bem poucos, em apenas duas. Entre Rios, de 33,39% para 33,35%, e em Catamarca, de 44,99% para 42,79%. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidão, só para todo mundo ficar por dentro de tudo. Vão curtindo e vão compartilhando. Vamos seguindo aqui, gente, para todo mundo ficar muito bem informado. Outros dados importantes: Massa venceu em 13 províncias, Milei em 10 e Burich apenas na capital. Mas há um dado ainda mais relevante. Em relação às prévias, o peronista perdeu votos, bem poucos, em apenas duas. Entre Rios, de 33,39% para 33,35%, Catamarca, de 44,99% para 42,79%, Milei, por sua vez, perdeu apoios em 20% e teve ganhos em apenas 4%. A candidata da dita direita tradicional obteve percentuais inferiores em todas elas. E o futuro? E agora, o candidato dito libertário construiu a sua campanha com ataques à dita política tradicional. Nesse particular, com efeito, repetiu a conversa obscurantista de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Todos os políticos seriam iguais, incluindo as expressões conhecidas do conservadorismo. E o seu diferencial estaria no fato de não ser político. Conhecido o resultado, a conversa já mudou. Agora ele propõe uma aliança com Burich e com a JXC contra o kirchnerismo. No discurso, depois de conhecidos os resultados, resolveu acenar para a terceira colocada. A campanha fez com que muitos de nós queremos mudanças entrássemos em conflito. Por isso, vinha acabar com esse processo de agressões e ataques. E aí se disse disposto a embaralhar o jogo de novo, a começar do zero e acabar com o kirchnerismo. Pois é, ocorre que a parte mais sedutora para os que caíram na falácia do seu discurso está justamente na fúria estúpida contra a política e os políticos. Quer uma aliança com a JXC, onde está, por exemplo, a União Cívica Radical, um dos partidos mais tradicionais da Argentina. Será que as suas lideranças abraçarão teses alopradas como a dolarização da economia e o fim do Banco Central? Sem a porra louquice e o discurso destrambelhado, Milei ainda é Milei? Devemos imaginar a sisuda Burich sobre um palco, servindo de coadjuvante ao delinquente, fantasiada de leoa? A candidata que chegou em terceiro, por sua vez, já deixou claro que não há chances de fazer aliança com Massa. Cercada de alguns figurões do seu partido, negou-se a fazer a menos um aceno educado ao candidato do União pela Pátria. O populismo empobreceu o país e não serei eu quem virá felicitar o regresso ao poder de alguém que fez parte do pior governo da história, Argentina. Parece que os conservadores de lá correm o risco de repetir os erros dos conservadores de cá. Não distinguir um democrata, ainda que o considere errado, de um aventureiro. A direita democrática está sendo engolida pela estupidez reacionária, também em razão da sua pusilanimidade moral. Desculpa, gente, me embaralhei. Massa faz o mais óbvio de todos os discursos, à frente de uma bandeira da Argentina, projetada no telão, sem mais ninguém para dividir o palco. Ele faz um convite à unidade no país. É igual o Lula fez aqui no Brasil, gente.
O Lula vence pedindo a unidade dos brasileiros, gente. Vamos lá, gente, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Encerro, diz o Reinaldo Azevedo. Vamos ver. O grande risco para a democracia e o salto realmente no escuro estava em Milei vencer no primeiro turno e fazer a base parlamentar que lhe desse sustentação no Congresso. Juntos por El Câmbio, exatamente, o Débora Bianchini. Vamos ficar por dentro de tudo. Pinguem superchat, gente. Estamos sem superchat nenhum. Oh, só porque eu falei, a Dirce já veio aqui e já tirou a gente do 0-0. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Deixa eu ler o superchat dela. Bom dia, estou aliviada e apreensiva com o segundo turno das eleições na Argentina. Só nos resta rezar e torcer para o povo defender a democracia. Olha o historiador aí, Carlito Neto. Saudades de você, Carlito. No meu livro do ano passado eu avisei sobre o perigo que era o Milei. Bom dia, meu querido. Vamos acompanhando aqui tudo. Encerro. Vamos ver. O grande risco para a democracia, o salto realmente no escuro, estava em Milei vencer no primeiro turno e fazer uma base parlamentar que lhe desse sustentação no Congresso. Não aconteceu. Ele deve moderar o tom anti-establishment de sua pregação. Também parece pouco provável que, dependendo do apoio de setores mais tradicionais da política, ele insista em alucinações como o fim do Banco Central e dolarização da economia. Seu partido tem apenas 37 dos 257 deputados e 8 dos 72 senadores. Em 2 meses, em relação às PASO, ficou estagnado e perdeu voto em quase todas as províncias. Com Massa, aconteceu o contrário. A Argentina ainda não olhou para o abismo, mas continua bem perto. Dados os primeiros sinais, se o país depender da responsabilidade dos ditos conservadores, escolhe o buraco sem fundo, que seja salvo do pior pelo povo. O povo pode ajudar a Argentina, os mais velhos podem ajudar a Argentina. Infelizmente, o Milei, ele seduziu uma juventude desencantada com o peronismo,